Então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Mais uma vez, é uma alegria muito grande poder estar aqui, para que a gente possa conversar um pouco, refletir sobre a temática espírita. E como a irmã Isabel disse, a nossa temática de hoje é falar sobre sofrimento e dor, encontrando luz na nossa jornada. E todas as pessoas, em algum momento da vida, já vivenciaram essa experiência de sofrimento, de dor. Não há quem não tenha tido ainda essa experiência. E eu pergunto, quem aqui nunca sentiu dor? Seja física, seja emocional, seja espiritual. Será que tem alguém aqui que nunca sentiu? Eu duvido. E a gente precisa entender, primeiramente, na verdade, compreender as causas desse sofrimento. Por que a gente sofre? Será que nós estamos pagando alguma coisa de errado que a gente fez? Será que a gente está sendo castigado por alguma coisa? Então, compreender as causas do sofrimento à luz do Espiritismo. A doutrina ela nos ensina que o universo ele é regido por leis divinas de justiça, amor e sabedoria. Tendo então as leis divinas como base, podemos explicar de forma simples que nossas ações, pensamentos e sentimentos geram consequências, boas ou más, para nós mesmos. Então de cara já fica claro que não há castigo, não há punição. Tudo o que nos acontece, trazendo já um pouco para a lei de causa e efeito, é consequência dos nossos atos. Mas aí vem aquela grande dúvida. Mas eu não faço nada de mal para ninguém, eu não perturbo ninguém, sou uma pessoa até que boa, até que faço umas coisinhas legais. Não entendo como posso estar sofrendo agora se eu nunca fiz mal a ninguém, se eu nunca fiz nada de errado. Mas os sofrimentos atuais, eles podem ter as suas raízes anexadas a existências passadas. Então a gente traz também as consequências que algumas pessoas falam que pode ser o karma, trazem a bagagem de outras existências. Mas o que a gente precisa realmente enfatizar e falar é do momento presente, que é sempre essa oportunidade de semear o bem para a nossa vida e para nossas futuras existências. Então não vale a pena a gente ficar puxando, digamos assim, o que aconteceu no passado. Mas no passado eu fui, em outra encarnação, eu fui uma pessoa má, agora eu estou pagando. Não. O que passou, a gente precisa deixar no passado. A gente precisa sempre ter em mente que o melhor momento que a gente se encontra é o presente. Por mais que talvez a gente não se encontre num momento tão bom, é o momento que a gente tem de plantar coisas novas. Não vai ser no passado, que vamos conseguir mudar alguma coisa, a gente não tem como voltar lá e consertar, mas a gente tem a oportunidade, eu sempre digo, a cada amanhecer, a cada dia, essa oportunidade de começar esse novo plantio, em busca dessa colheita que certamente vai vir. Quando plantamos as coisas boas vão chegar até nós. E precisamos falar também dessas provas e expiações, desse mundo, aliás, de provas e expiações. Sabemos que ainda nos encontramos nesse mundo, no grau evolutivo, de provas e expiações. Sabemos que estamos quase chegando nesse mundo tão sonhado de regeneração, onde não existirão tantas dificuldades como a gente ainda vê hoje. Elas vão existir, mas não tão frequentes como a gente vê nos dias de hoje. E algumas dessas dificuldades são as provas que nós escolhemos antes de reencarnar, para o nosso aprendizado e evolução, e outras são dores e consequências de nossos erros passados, oferecendo a oportunidade de resgate e aprendizado. E ontem mesmo no nosso estudo, nós conversávamos sobre essa questão de como seria lá no plano espiritual, quando a gente está prestes a reencarnar, fazendo alguns acertos. Nessa reencarnação eu preciso melhorar isso, preciso trabalhar aquilo. E na nossa conversa chegou um exemplo de um livro, agora eu não vou me recordar que livro era, mas que me chamou muita atenção e fez eu refletir bastante sobre. Que era o caso de um rapaz que reencarnou homossexual e ele passou por um abuso sexual. Mas ele enfrentou essa situação, enfrentou essa dificuldade com honra, e conseguiu superar esse trauma
que ele teve na reencarnação dele. Mas depois, no decorrer da história, o livro traz que ele passou por isso porque ele foi um homem que em outras encarnações ele cometia abusos, cometia esses delitos. E ele precisava pagar por isso, digamos assim, precisava fazer esse acerto. E aí eu refletia sobre isso. Tudo bem, mas na teoria é fácil, né? Eu vou lá e vou passar por isso. Mas imagine só, a gente está lá se preparando para reencarnar e a gente aceita passar por uma situação como essa, a gente aceita, a gente sabe, né? Claro, existe a lei do esquecimento, mas quando a gente está prestes a reencarnar, a gente sabe que vai ter que passar por essa dificuldade. Então imagina a coragem que a gente precisa ter. Como eu comentei, no estudo eu disse assim, pois é, quando a água está batendo no pescoço, a gente aceita qualquer negócio, qualquer brique, né? Se tem que fazer isso, vamos fazer isso. Mas quando a gente chega aqui, muitas vezes a gente acaba desviando do caminho, a gente acaba se perdendo daquilo que a gente deixou pré-estabelecido lá. E aí começam a aparecer mais dificuldades que a gente mesmo vai criando. E aí vem os sofrimentos, aí vem as dificuldades. Porque quando a gente está lá, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai ser um missionário. Mas chega aqui, pela lei do esquecimento e pela dificuldade que é ainda reencarnar no nosso planeta, pelas nossas más tendências, e a gente acaba desviando do caminho. Mas a gente precisa entender que todas essas experiências, elas não são punições divinas, e sim oportunidades de crescimento. Então, esse exemplo do rapaz que eu dei, ele precisou passar por isso. Eu imagino que deve ter sido uma experiência bem complicada, mas ele passou. E às vezes a gente precisa sentir na pele a dor que o outro sentiu, a dor que eu causei no outro, para que eu possa aprender que eu não devo mais fazer aquilo. Será que existe alguma injustiça nisso? Será que existe algum tipo de punição? Ou será que existe a oportunidade do crescimento, do desenvolvimento, de poder superar essa má tendência que eu carrego comigo? Então, essa finalidade do sofrimento, essa busca por um sentido, veja que a gente pode trazer aqui também uma analogia da lagarta e da borboleta. Assim como a lagarta passa por um processo aparentemente difícil, restritivo no casulo, para se transformar numa bela borboleta, o sofrimento pode ser o casulo, necessário para a nossa evolução espiritual. Ele nos força a sair dessa zona de conforto e a desenvolver novas habilidades e perspectivas. Ou seja, o sofrimento muitas vezes nos coloca em situações que exigem paciência, perseverança, tolerância e compaixão. Então, ao exercitarmos essas virtudes em meio à dor, nós vamos fortalecer o nosso espírito. Então veja que muitas pessoas ainda não perceberam que a gente não está aqui a passeio. A gente não está aqui simplesmente para viver, para passar por uma experiência. Nós precisamos fazer algo, precisamos desenvolver algo, precisamos nos melhorar. Como que nós vamos fazer isso? Cada um precisa conhecer a si mesmo. Cada um precisa entender a sua natureza. É uma coisa que eu sempre falo aqui quando eu faço a explanação. Essa necessidade que nós temos de olhar para dentro de nós mesmos e conhecermos nós mesmos. Como eu já disse muitas vezes aqui, conhecer o vizinho, conhecer o parente, apontar as falhas, os erros, é fácil. Mas à medida que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, a gente sempre quer passar aquele pano, né? A gente sempre quer aliviar os nossos defeitos. A gente faz muitas vezes comparações. Ah, mas o fulano é assim. Mas e será que eu não sou assim também? Será que eu não faço a mesma coisa que ele e eu acho feio o que ele faz? Mas eu faço e ninguém sabe, então tá tudo bem, mas eu sei que ele faz. Então a gente precisa ter essa consciência que tem alguém que está vendo. Muitas pessoas estão vendo. Os desencarnados têm acesso à nossa conduta, ao que a gente faz, quando os encarnados não estão vendo. E a principal questão é que a nossa consciência observa tudo. E é ela que tem o direito de nos cobrar e é ela que nos cobra. E quando a consciência bate a nossa porta, aí é complicado. Aí vem aquele peso, aquela dor de por que eu agi dessa forma? E aí é complicado. Então, ter vivenciado a dor em suas diversas formas nos torna mais sensível ao sofrimento alheio. Compreendemos melhor as dificuldades dos outros e nos sentimos mais motivados a oferecer apoio e solidariedade. Então veja que muitas vezes, para mim,
conseguir compreender a dor que o outro sente, o sofrimento que o outro está passando, eu preciso passar por uma situação parecida. A gente pode até se comover com a história de alguém, com o sofrimento de alguém, mas a gente não sabe realmente o que aquela pessoa está passando. Então, como eu digo, às vezes é muito fácil a gente julgar a situação que alguma pessoa se encontra, mas é difícil a gente se colocar no lugar dela, ou até mesmo a gente pensar em viver a situação que ela está vivendo. Ela está agindo dessa forma, mas ela está passando por essa situação. Mas eu não passei. Talvez, no momento que eu passar por uma situação igual ou parecida com o que aquela pessoa está vivendo, talvez eu comece a ter uma percepção diferente e comece a julgar menos, comece a apontar menos o dedo. Poxa, a pessoa está passando por isso, eu passei também e eu agi de uma maneira muito mais... passei por isso de uma maneira muito mais difícil que ela está passando, ela ainda está passando numa boa, está conseguindo superar esse momento. Então veja que cada pessoa tem a sua maneira de lidar, a sua maneira de ver as situações com as quais ela vai passar na vida. E isso é particular de cada um, da bagagem que a pessoa traz, da existência que ela já traz de outras vidas, de outras experiências. Então assim, vamos deixar esse julgamento de lado e vamos nos pegar a isso. A solidariedade, a caridade, o auxílio sem julgamentos. Isso é muito importante. Também ontem, vou continuar falando do nosso estudo de ontem, nós falávamos que a espiritualidade nos auxilia sem julgamentos. Ela nos auxilia mesmo quando nós estamos totalmente fora do caminho. Quando nós não estamos dando nenhum sinal de que vamos entrar nos trilhos para fazer o bem. Está lá a espiritualidade, trabalhando, nos auxiliando, tentando fazer despertar em nós algo que faça, opa, peraí, mas está errado. Eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. Então veja que nós não estamos sozinhos. Muitas vezes o sofrimento, ele como se colocasse um muro na frente da gente. Mas não, a gente tem apoio, a espiritualidade trabalha fortemente, por mais que a gente não perceba o trabalho que eles estão fazendo. E cada vez mais, para quem estuda, para quem trabalha, para quem está no meio da doutrina, consegue compreender o auxílio maravilhoso que recebe da espiritualidade. O sofrimento também, ele é um mestre silencioso. Muitas vezes a gente aprende mais com as dificuldades do que com os momentos de felicidade plena. O sofrimento nos ensina sobre nossas limitações, sobre a fragilidade da vida material e sobre a importância dos valores espirituais. Dificilmente alguém vai se motivar a buscar ajuda no momento de felicidade. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, por que eu vou buscar ajuda? Por que eu vou buscar me modificar se está tudo dando certo? Aquela velha história. Em time que está ganhando não se mexe. Só que muitas vezes o time que está ganhando é o convite que a gente tem. É o convite no amor. Mas aí a gente deixa passar esse convite no amor. E aí o que acontece? Aí o convite vem pela dor. E aí é um pouquinho mais complicado. Porque a dor, ela machuca, ela tuca, ela faz a gente realmente sair dessa falsa zona de conforto que a gente se encontra. Ela nos causa desespero, muitas vezes ela abre uma brecha para a revolta. Então, bendito aquele que consegue vir para o caminho pelo amor. A maioria é pela dor. Mas o importante é que nós nos colocamos nesse caminho, que a gente busque esse caminho. Fazendo uma reavaliação de prioridades. Em momentos de crise, somos levados a refletir sobre o que realmente importa em nossa vida. Bens materiais e prazeres efêmeros podem perder sua importância diante da necessidade de paz interior e conexões verdadeiras. Então, muitas pessoas ainda acreditam que o dinheiro ele pode ser a melhor coisa que a gente pode conseguir, né? E essas conexões verdadeiras que a gente fala, elas estão cada dia mais ficando difíceis. A gente vê muita superficialidade nas relações. As relações tem mais aquelas relações de verdadeiro amor, de verdadeira amizade. As coisas estão tomando um caminho muito difícil. Eu acredito que muito disso seja culpa não, mas por causa da internet. A internet às vezes ela vende uma falsa imagem de felicidade e as pessoas acreditam muito naquilo que não é
a verdade. E as pessoas postam ali nos seus stories a felicidade, mas talvez não seja o que elas realmente vivem. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E os bens materiais, eles podem sim trazer um pouco de felicidade, mas muito momentâneo, que não vai resolver o nosso problema, não vai nos ensinar a nada. Muitas vezes pode nos causar uma grande frustração. Então nós precisamos ir em busca desse despertar espiritual. A dor pode ser esse chamado da nossa alma, um convite à reflexão sobre o propósito da nossa existência e sobre a busca por um sentido mais profundo na vida. Essa busca por um sentido mais profundo na vida. Podemos fazer a pergunta a cada um de nós aqui: qual é o sentido da vida? Para você, o que é a vida? O que é viver? Cada um vai ter a sua percepção, a sua ideia do que é esse sentido da vida. Mas o que precisa ser um senso comum é a vontade da transformação. A gente não pode se acomodar. A gente não pode achar que a gente tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Não, a gente não pode se acomodar. A partir do momento que a gente se acomoda, pode ser que aí a dor vem lá e dá uma cutucadinha, vamos se mexer, vamos andar. Parado não dá para ficar. E essa busca por um sentido, por um antídoto ao desespero, isso vem muito da questão da necessidade humana de um significado. O ser humano tem a necessidade intrínseca de se encontrar, ou aliás, de encontrar um propósito para a sua existência e para os sofrimentos e os eventos que ocorrem em sua vida, inclusive o sofrimento. Nós precisamos ter um motivo. Eu estou sofrendo por causa disso. Eu estou sofrendo por causa daquilo. Não é assim que funciona. Muitas vezes esse sofrimento a gente não vai encontrar a resposta do sofrimento. Foi porque aconteceu tal coisa e agora eu estou sofrendo. Ou foi porque eu fiz tal coisa porque eu estou sofrendo. A gente tem essa necessidade de saber o porquê está sofrendo. Mas ela não é o mais importante. O importante é como a gente lida com o sofrimento. O que desencadeou o sofrimento ou o que fez esse acerto de contas, vamos usar esse termo assim, chegar agora, não é o que mais importa, mas sim é a maneira como a gente vai passar por essa fase. Como a gente vai reagir a essa dificuldade que está chegando. Então, quando a dor parece ser sem sentido, ela ainda se torna mais difícil suportar quando a gente fica procurando esse sentido, quando a gente quer uma razão de por que o sofrimento está batendo à nossa porta. Mas talvez a doutrina possa oferecer um sentido. A doutrina nos revela que nossa existência não se limita a essa vida e que cada experiência, inclusive o sofrimento, tem um objetivo em nosso processo evolutivo. Então, saber que estamos aprendendo a progredir através das dificuldades traz um novo significado da dor. Então, se a gente não consegue entender por que isso está acontecendo, mas a gente precisa pensar que a gente precisa passar por isso. Eu não sei porque eu estou passando por isso, mas a gente precisa ter essa fé que isso é uma fase, que é um momento. E que se eu estou passando por isso, tem alguém no controle que permitiu isso estar acontecendo. Então, se está acontecendo, é porque eu preciso passar. Não por injustiça, não por punição, não porque Deus é vingativo, mas por uma necessidade que a gente precisa. Porque a gente talvez implorou para passar por esse sofrimento. Então, a gente precisa acabar com aquela revolta que muitas vezes ela vem acompanhada do sofrimento. Ter a consciência dessa perspectiva da imortalidade, a certeza dessa continuidade da vida após a morte e a compreensão da lei de causa e efeito nos ajudam como relativizar o sofrimento presente, entendendo como uma etapa em nossa jornada eterna. Então veja que somos seres imortais, temos a eternidade pela frente para evoluirmos. E talvez esse momento de sofrimento, lá na frente, quando a gente for olhar para trás, na nossa caminhada, ele seja um momento tão pequeno, e eu estou dando tanta ênfase para ele, estou dando tanto para ele, então vamos reduzir um pouco isso, porque a gente tem muito mais a ser feliz do que a sofrer. O sofrimento faz parte sim, e ele é um momento importante da nossa caminhada, assim como todos os outros, mas a gente não pode deixar que ele tome conta. A gente precisa saber lidar, a gente precisa saber enfrentar. A gente pode encontrar o sentido, por exemplo, no serviço ao próximo. Dedicar-se a ajudar aqueles que sofrem pode ser uma forma poderosa de encontrar o sentido em nossa própria dor.
sei para quem já viu aquele filme do Divaldo, quando a Joana de Ângeles diz que aquele que dispõe o seu tempo a enxugar a lágrima do outro, lhe falta tempo para reparar na sua própria lágrima, né? Então, às vezes, a gente precisa deixar um pouco esse egoísmo de lado e se preocupar em ajudar os outros. Somos seres individuais que vão evoluir individualmente, mas nós temos relações, nós temos amizades, temos rivalidades, a gente está inserido dentro de uma sociedade, dentro de um contexto onde a gente precisa lidar com as mais diversas pessoas, com pessoas de todos os tipos. Então a gente precisa ou entrar em conflito com essas pessoas, o que muitas pessoas fazem, ou ter essa colaboração, esse apoio, saber conviver, saber agregar, saber se oferecer ao outro para auxiliar, sem buscar nada em troca, simplesmente pelo fato de saber que é esse o caminho que precisa ser percorrido, que é essa a maneira, que é esse o mecanismo que nós vamos ter buscando a nossa evolução. Então, quando chegamos em uma determinada etapa da nossa vida, é muito importante que a gente faça essa reflexão sobre a nossa própria jornada. Eu costumo dizer que eu gosto muito de fazer essa reflexão, pois eu sinto um pouco de orgulho até. Porque quem me conhece já fazem mais de 10 anos que eu frequento a casa, eu acho que em torno de 6 a 7 anos que eu estudo na casa. Sabe como eu cheguei aqui, da maneira que eu cheguei aqui. E eu sei que eu tenho muito caminho a percorrer ainda, mas eu sei que eu já consegui melhorar um pouquinho. Daquela pessoa que eu era lá em 2014, 2015, quando eu comecei a frequentar a casa, hoje eu já sou uma pessoa um pouquinho melhor. Tenho muito, mas muito mesmo a melhorar. Mas isso nos traz um pouco de orgulho, que não pode nos cegar, é claro. Mas nos motiva a querer mais, a melhorar mais, a trabalhar mais. E a gente precisa entender que essa reflexão, ela tem que ser uma alavanca. E até mesmo quando a gente olha para trás e percebe que a gente não melhorou tanto. Então vamos refletir sobre esses momentos de dificuldade em nossas vidas e como esses momentos podem contribuir para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Então nós vamos olhar para aquilo que aconteceu, para aquilo que não foi tão legal, para aquelas experiências que não me trouxeram talvez um plantio tão bom, uma colheita tão boa, aliás, o plantio não foi bom e a colheita também não foi. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Se eu agir dessa forma em determinada situação, como eu posso fazer diferente para que essa situação não comece a bater na minha porta toda hora e eu preciso enfrentar ela a todo momento? Então vamos refletir. Essa é a oportunidade que temos de fazer a nossa reforma íntima. A dor pode nos impulsionar a refletir sobre nossos valores, comportamentos e essa necessidade que temos dessa transformação interior. E aqui é muito importante a gente falar de duas qualidades que elas têm que estar presentes e elas fazem parte, que são o desenvolvimento da paciência e da resiliência. Superando as dificuldades, vamos fortalecer nossa capacidade de enfrentar esses desafios futuros. E nos dias de hoje, cada vez mais, parece que as pessoas não têm paciência. A gente vê muito no trânsito, nas redes sociais, em filas de supermercado, enfim, em vários momentos do nosso dia a dia, como é difícil as pessoas terem paciência. As pessoas parecem que estão sempre tensas, estão sempre estressadas. E o que isso faz? Isso gera toda uma atmosfera que não vai nos agregar nada, uma atmosfera negativa. Então, é um coletivo, mas que precisa ser trabalhado individualmente. Cada pessoa precisa melhorar isso, porque só assim a gente vai conseguir mudar o todo. Então não adianta eu pensar, mas se só eu melhorar, os outros não vão melhorar. Bom, se eles não quiserem, a responsabilidade é deles, a minha parte eu preciso fazer. A minha consciência precisa estar tranquila, que eu estou tentando, que eu estou tentando ser melhor. Agora, se o outro não quer, aí é uma questão dele, né? Então, repito, vamos olhar para dentro de nós. Deixa o vizinho, o parente, o amigo, deixa que ele lide com as escolhas dele. Nós vamos lidar com as nossas. Vamos ter a consciência que a gente precisa cuidar das nossas ações, das nossas atitudes. Isso sim é o que a gente precisa se preocupar. Outra ferramenta importantíssima é a fé e a confiança em Deus. A fé raciocinada, baseada nos conhecimentos,
dos princípios espíritas nos ajuda a encontrar conforto e a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. E com certeza, esses momentos difíceis, eles baterão a nossa porta. E essa questão da fé raciocinada, do entender, do estudar, desse estudo constante, ele é muito importante. Então a gente precisa, já deixo aqui o convite, quem quiser vir nos estudos, temos estudos nos sábados, temos estudos nas segundas-feiras, quem quiser, mas eu não, nesses horários eu não consigo, então busque estudar em casa. Hoje em dia tem internet, no celular você pode estudar, você pode buscar. Hoje em dia a gente não pode mais usar desculpas de não ter acesso ao estudo. Existem obras espíritas, livros da maior variedade que a gente tem em contato, e na internet a gente consegue, como eu disse. Então assim, não vamos usar desculpas, vamos usar ferramentas que nos auxiliem a gente ir em busca desse estudo, desse conhecimento que faz muita diferença na nossa caminhada. Como eu falei lá no comecinho também, a ajuda espiritual, nós não estamos sozinhos. Os bons espíritos estão sempre prontos a nos auxiliar, desde que busquemos amparo na prece e na prática do bem. Eu sempre costumo dizer, até mesmo nas minhas preces, que a partir do momento que a gente bate a porta, coisas maravilhosas acontecem. Pois aí a gente está colocando a nossa vontade, o nosso querer. E como eu disse, a espiritualidade nos ajuda até mesmo quando nós não estamos nos ajudando. Imagina se nós e a espiritualidade de luz trabalharmos juntos. Quais serão os resultados? Serão resultados maravilhosos. As dificuldades, elas vão vir. Não vamos pensar que vai ser tudo as mil maravilhas. As dificuldades, a dor, o sofrimento, tudo vai vir. Mas vai ser mais fácil da gente lidar. A gente não vai se sentir sozinho. Por mais que a gente não esteja, mas às vezes a gente se sente sozinho, desamparado, abandonado. Mas a gente vai ter a certeza que não, que nós temos essa equipe que trabalha em nosso auxílio. Então, para a gente resumir toda a nossa conversa, são esses caminhos para aliviar, são esses os caminhos para aliviar a dor e superar o sofrimento. Entender a razão. Então, o sofrimento tem causa. Por mais que a gente desconheça e por mais que a gente venha a não conhecer a causa, o sofrimento ele tem uma causa. Nada vem de graça. Nada vem porque Deus é vingativo e quer que a gente pague. Não, existe uma razão. Por mais que a gente não conheça e talvez, em muitos casos, a gente nessa encarnação, nesse plano, a gente nem venha conhecer. Talvez quando a gente desencarnar, a gente possa entender melhor. Então, nada acontece por acaso. Entender que muitas vezes a dor é resultado de nossas ações passadas ou de provas necessárias para nosso aprendizado. Isso vai nos ajudar a aceitar e buscar aprender com a situação, em vez de apenas nos revoltarmos. Não é punição, é aprendizado. Então esse sofrimento não é um castigo de Deus, mas é a oportunidade de evoluir, corrigir erros e desenvolver virtudes. Muito importante que nesses momentos de dificuldade, esse acalmar o coração, a prece, orar nos conecta com Deus e com bons espíritos, trazendo paz, consolo e força para enfrentar as dificuldades. É aquele diálogo sincero que acalma a alma. E quantos momentos de desespero, onde já não sabemos o que fazer, quando nos recolhemos, aquele momento que olhamos para dentro de nós mesmos, a gente consegue esse alívio através da prece, esse conforto que a gente se sente amparado. Como eu disse, é nesse momento que estamos batendo a porta e a porta se abre para nós. Mas precisamos ter a confiança em Deus, acreditar na justiça e no amor divino. Isso nos dá a esperança de que tudo tem o seu propósito, mesmo que ainda não entendamos agora. Agir para o bem, então a caridade, a ajuda ao próximo, isso é um gesto, com um gesto, uma palavra, um auxílio material, isso nos desvia desse foco, que muitas vezes a gente fica nesse looping de sofrimento. Isso vai desviar um pouco o foco dessa dor, desse sofrimento, e vai nos trazer alegria, esse sentimento de se sentir útil, de sentir que tem uma utilidade que pode auxiliar. Fazer o bem faz bem. Então esse trabalho no bem pode ser dedicar o tempo a atividades que beneficiam os outros, voluntariado, auxílio na casa espírita. Isso vai preencher a nossa alma e nos ajudar a encontrar sentido, para que possamos fortalecer a nossa mente,
através também do estudo. Mais uma vez, vou reforçar e vou deixar o convite, eu gosto de insistir nisso. O nosso grupo de estudo está bem florido, está com bastante pessoas, mas é importante. Quem tem a disponibilidade, quem possa vir ao nosso grupo de estudo, é muito importante. É algo que nos renova. Muitas vezes funciona como terapia, muitas vezes a gente chega aqui, abre o coração, fala das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E se a gente tiver que chorar junto, se abraçar junto, a gente vai fazer isso. O importante é que a gente consiga se ajudar, se acolher, se sentir realmente abraçado pelos nossos irmãos e pela espiritualidade de luz. Então, conhecer os ensinamentos espíritas nos esclarece sobre a vida, a morte, o sofrimento e o nosso papel inserido nesse universo, trazendo consolo e entendimento. Pensamentos positivos também vão ajudar, esforçar-se para manter a mente em sintonia com o bem, e a esperança vai atrair energias positivas e nos fortalecer interiormente. Sabemos que é difícil a gente se manter sempre na alta vibração, e hoje em dia as coisas às vezes acontecem e parece que nos tiram do caminho, nos tiram do foco, mas aí entra a questão que a gente sempre fala também, do orai e vigiai. Precisamos reforçar essa vigia, essa oração, para que, por mais que a gente baixe um pouco a vibração, tenha esses momentos difíceis, mas que a gente não se prenda nisso. Se a gente está tendo uma manhã difícil, que ela não se torne numa manhã e numa tarde, não se torne num dia, não se torne numa semana, não se torne no mês, não se torne num ano. Que seja apenas um momento, que é importante, mas que eu consiga superar. E também, para a gente finalizar, só repassando, para que possamos aliviar a dor e o sofrimento, vamos procurar entender o porquê estamos passando por isso, orar, confiar, ajudar os outros, estudar e pensar positivamente. E um lembrete, o Espiritismo nos ensina que o sofrimento é passageiro e faz parte da nossa jornada de aprendizado. Ao aplicarmos esses princípios, encontramos a força interior e a certeza de um futuro mais feliz. Então, que cada um de nós, nessa noite, ao deixar este lugar, carregue a certeza de que a dor, por mais intensa que seja, jamais será a última palavra. No coração da vida, pulsa a esperança, alimentada pela compreensão de que somos espíritos imortais em jornada de aprendizado. Que a busca por sentido em cada experiência, o amparo na fé e a força no amor nos guie, sempre transformando as lágrimas de hoje na sabedoria e na luz de amanhã. Levemos daqui a convicção inabalável de que o sofrimento, embora real e muitas vezes avassalador, é uma experiência transitória em nossa jornada eterna. Que a lucidez da alma nos permita enxergar além da dor presente, compreendendo que cada lágrima reside a semente de um aprendizado profundo, e que cada desafio é uma oportunidade de fortalecer o espírito. Que a busca incessante por luz interior e a prática do amor incondicional sejam nossos faróis, guiando-nos através da noite até o alvorecer de um novo entendimento. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos agradecer então. Fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus, a Jesus. Que a nossa mente, o nosso coração possa realmente entender que a dor não vem por castigo, mas vem para que aprendamos a nos tornarmos seres melhores. A dor é aprendizado, é evolução. Amado Mestre, amigo Jesus, anjos guardiões que nos rodeiam neste momento, que a luz da Tua Palavra, Senhor, se estabeleça dentro de nós, nos levando a refletirmos, a termos disciplina em todo o aprendizado que temos recebido. Disciplina nas preces, disciplina na nossa conduta, controle de nós mesmos, e que sejamos sempre esses seres acolhedores e amorosos, respeitosos para conosco mesmo e para com os nossos irmãos de caminhar. Que essas bênçãos e luzes que se derramaram e continuam a se derramar sobre nós neste momento, tirem de nós todas as dores, todos os sofrimentos,
e coloque com maior intensidade a nossa fé e a nossa certeza de que nunca estamos sozinhos. Que tenhamos uma semana de muita luz e de muita paz.